Pai, Senhor queridos, graças a Deus por essa oportunidade de estar voltando mais uma vez e trazer a 12ª lição, que está sob o tema A Urgência do Discipulado. Nós poderíamos também usar outro termo, outro tema, e dizer que é a urgência em discipular, né? Usar o verbo, né? A urgência em discipular. E a lição também traz no textuário Mateus, capítulo número 28, verso número 19, que diz o seguinte: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E traz também como uma verdade prática: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio de seu mestre na igreja para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. E você poderia então passar a questionar qual a importância desta lição de hoje, que fala sobre a urgência do discipulado ou a urgência em discipular. E nós poderíamos levantar alguns questionamentos de importância, né? E poderíamos, um deles é o quê? É a questão das crises. Nós olhamos para a nossa sociedade, nós olhamos muitas vezes até para a igreja, né? E vemos algumas crises. Que crises são essas? Crises de papéis. Por exemplo, os pais, as mães, ou não têm uma orientação, um ensinamento anterior e toma medidas de ensino, de educação, que não condiz com os princípios da palavra de Deus. E muitas vezes as suas vidas, o desenvolvimento da sua família, cria um verdadeiro caos, uma desorganização. Nós olhamos para a palavra e vemos que nós olhamos para um Deus organizado, um Deus que ele faz todas as coisas ordenadamente, por ordem. No princípio, em Gênesis, nós vemos Deus criando todas as coisas e colocando cada coisa no seu devido lugar. Em vários lugares da palavra de Deus, da Bíblia, nós vamos ver essa ordem desse Deus criador. E Deus, ele é organizado. E ele quer também que nós sejamos organizados, que nós aprendamos com ele essa organização e passemos para a educação dos nossos filhos, para a educação da nossa sociedade, para a educação também da nossa igreja. Assimilarmos esses princípios. Mas o que nós vemos hoje é as crises de papéis. Crises, ninguém sabe o papel do pai, o papel da mãe. Outra crise também é crise de valores. Quais são os valores que a sociedade hoje tem? Que elas são assimiladas, aprendidas de Cristo. Nós vemos uma sociedade totalmente refém de princípios que confrontam com toda certeza os princípios de liderança. E essa sociedade está totalmente desorientada e precisa que Deus, através de sua igreja, possa orientar essa sociedade e colocar novamente nos trilhos essa sociedade, colocar ela em ordem. A própria igreja, ela é constituída por Jesus para trazer ordem a essa desorganização, pôr luz às trevas, que o mundo está em trevas. As pessoas sem Deus estão em trevas. E Deus, por ser um Deus organizado, ele vem por luz, por ordem, organizar as coisas. Então, por isso, a urgência dessa lição, a urgência em discipular e a urgência do discipulado. E você pode até pensar, mas o discipulado não é apenas para as pessoas, para os novos na fé? Aí eu diria, que nós formos olhar para os princípios bíblicos, vamos ver uns discípulos que estavam cerca de 3 anos e meio, como alguns acreditam, ensinando os apóstolos, os discípulos, como eles deveriam agora iniciar essa igreja, né? Jesus veio instituir a sua igreja
E esses discípulos, como representantes dela agora, deveriam prosseguir com esses ensinamentos recebidos dele. E deveria influenciar o mundo, deveria influenciar esse caos e pôr ordem nessa desorganização. Porque aquela pessoa que está sem Deus, que vive sem Deus, elas estão fora de ordem, fora de organização. Então é preciso que a igreja do Senhor, orientada pelo Espírito Santo e tendo como base a sua palavra, traga a ordem a esse caos, a essa situação. Então é uma lição que traz a sua e tem a sua devida importância, porque ela vem trazer e falar a respeito do discipular. E o discipular, como os discípulos que passaram mais de 3 anos aprendendo a respeito de Jesus e com Jesus, eles foram desenvolvidos, trabalhados para cada vez mais buscarem se aproximar do Pai e ter uma vida realmente regrada pela palavra do Senhor. Nós vemos também outra crise mundial e em vários aspectos a respeito da liderança. Nós vemos também uma crise de liderança. As pessoas, o líder hoje, ele está em crise. E até as pessoas que estão debaixo dessa liderança, elas são muitas vezes insubmissas, né? São insubmissas e não estão com a sua mente de ter essa visão de que há uma pessoa para orientar você a respeito de várias coisas, e muitas vezes aquele que se diz que quer aprender, ele está com a sua mente fechada, com seu coração fechado, de não querer se submeter a algumas ações de ordem, de organização, e que o ensino traz. Um termo também que nós veremos na lição é disciplina, né? Então, na questão de discipular, nós vamos também ver, por outro lado, a questão de disciplina. A disciplina deve ser aplicada. Disciplina não é bater, não é machucar, não é isso. Então a gente vai aprender a respeito desse termo. O que é disciplina? Então, irmãos, a igreja, ela tem uma responsabilidade. Para com quem? Para com a próxima geração. Esse contexto mundial, esse contexto brasileiro, nós vemos essa desordem, né? Desordem até para os princípios assimilados nessas teorias vãs, né? Que se aprende muitas vezes em faculdades com raízes, né? Raízes tão nocivas à palavra, e muitas vezes esses alunos, essas pessoas assimilam esse comportamento, essa orientação que confronta verdadeiramente muitos princípios que o próprio Jesus ensinou e que a sua igreja deve ensinar. Então, a próxima geração, ela depende da sua igreja, da igreja de Cristo na terra, como representante do próprio Cristo, em orientar, em ensinar, em discipular verdadeiramente esse contexto que nós vivemos, esse mundo que vivemos. E somos levados então ao primeiro ponto da lição. O que é discipulado? A lição, ela vem falar sobre a urgência do discipulado, e nós devemos, em primeiro lugar, conceituar o que é discipulado. Então, o discipulado, ele vai vir do termo discípulo. Discípulo. E o que quer dizer discípulo? Discípulo significa aprendiz, aluno, seguidor. E observando no dicionário Soares Amora, ele vem também trazer o seguinte conceito: o discípulo, é aquele que aprende, o que segue
as doutrinas de outrem. Ele é aquele que aprende e o que segue as doutrinas de outrem. E o segundo Champlin, discípulo, a palavra, essa palavra discípulo, ela está relacionada à ideia de disciplina. E o que é disciplina? Que a gente viu antes. Disciplina é um conjunto de orientações destinadas a manter a ordem. Então, disciplina é um conjunto de orientações que tem por objetivo trazer ordem. Não é questão de bater, de afronta, não. Elas são orientações que buscam trazer ordem. E nós, olhando para a palavra de Deus, e vemos que a palavra de Deus, desde o Gênesis, ela vem trazer ordem ao caos. Nós olhamos no primeiro versículo e vemos a desordem que estava o mundo, e o próprio Deus, ele vai dar uma palavra de ordem e vai organizar todo aquele caos, todo aquele contexto. Então, no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, e em todos os dias até o sétimo dia, Deus vai pôr em ordem, vai organizar esse contexto da criação. Então, Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus organizado e Ele exige que nós sejamos também organizados. Então, devemos colocar como urgência a questão do discipulado ou a urgência em discipular. E nós também poderemos destacar também a questão de submissão. Submissão é um termo que nós veremos na palavra de Deus, que os discípulos, eles deviam estar submissos a Cristo, não é? E muitas vezes nós concordamos com essa palavra, mas muitas vezes nós não obedecemos os nossos pais, nós não obedecemos os nossos líderes, nós não obedecemos muitas vezes os nossos professores, os nossos orientadores, não é? E nós vamos ver na palavra de Deus que todos aqueles que foram colocados por ordem, né, como administradores, governantes, devem ser honrados, né? Porque eles receberam a autoridade de Deus. É verdade que eles não são perfeitos e muitas vezes podem ser que venham confrontar a palavra de Deus. Aí quando eles vierem confrontar a palavra de Deus, nós com toda certeza devemos preferir agradar a Deus do que aos homens. Amém? Então, nós vimos esse primeiro tópico mas a gente poderia perguntar, mas a gente viu o termo discípulo, né? Mas o que é realmente discipulado? Discipulado é exatamente o processo em que esta pessoa, ela passa, um período que ela passa de o quê? De assimilação, de ensinamento, de aprendizado, né? E esse período, ou essas interações que ele tem com aquele que está ensinando, e o conteúdo ensinado, e as práticas, né? As práticas levadas pelo ensino, elas são chamadas ou esse processo é chamado de discipulado. Então nós vemos o primeiro tópico, o que é discipulado. Mas outra coisa que nós devemos observar é que Paulo, a igreja em Roma, ele vai trazer no capítulo 12, verso 6 até o verso 7, ele vai trazer também o termo ensinar. E apresenta à igreja ali em Roma que ensinar, ele apresenta como um dom. E diz assim,
a palavra do Senhor ali, Romanos capítulo 12, verso 6 e verso 7. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, o apóstolo Paulo, ele vem trazer essa orientação ali à igreja em Roma e apresentando o ensino como um dom. Então, são pessoas que são despertadas por Deus e recebem essa habilidade, né? E devem então dar sequência, devem aprender em primeiro lugar com o Senhor, com seus princípios, né? Para poder também trazer esse ensinamento a outras pessoas e seguir de orientador as pessoas para irem ao céu. E elas não podem ir ao céu se não forem orientadas pela palavra de Deus. Pois é a palavra de Deus que põe ordem às coisas, é a palavra de Deus que orienta o caminho do céu, é a palavra de Deus que orienta e diz que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho. Jesus é aquele orientador, é aquele que vai levar-nos aos céus. Então nós não devemos, quando estivermos ensinando, não devemos fugir de forma alguma do centro da mensagem do Evangelho, que é Cristo. Então Cristo é o nosso maior exemplo, Cristo é o nosso maior ensinador. Então nós devemos ser orientados por Cristo, olhar para o Evangelho, olhar para tudo que o Evangelho proclama, né? E sermos orientados por essa mensagem do Evangelho. Outro ponto que nós devemos destacar também na lição é a respeito de uma grande comissão. Então Jesus, ele comissiona a sua igreja a levar, a ensinar todas as nações. Isso nós vamos ver em Mateus capítulo número 28. Capítulo número 28, versículo 18 a 20. Que diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, o próprio Jesus, ele nos mandou levar essa mensagem a todas as nações, ou ensinar essas nações, ou discipular as nações com o Evangelho. Então, é uma responsabilidade que a igreja tem, não apenas no passado, mas hoje, mais ainda. A igreja do Senhor tem uma responsabilidade de levar esta palavra, de levar este Evangelho, de levar esses princípios, que muitas vezes irão confrontar o contexto atual, vão confrontar religiões, vão confrontar os princípios, vão confrontar muitas vezes organizações, vão confrontar muitas coisas. Porque o princípio do céu é um princípio que muitas vezes ele busca e ele fala que ele fala em renúncia. E a renúncia de quê? Renúncia do nosso eu, renúncia de muitas vezes de nossas vontades. E o mundo, ele não se preocupa. Ele não se preocupa com a obediência. Ele não se preocupa com os princípios de Cristo. E nós devemos então levar essa mensagem orientadora às pessoas, orientadoras ao mundo. E
devemos pautar a nossa igreja, pautar a igreja do Senhor na terra com esse ensinamento de, muitas vezes, de renúncia e assimilarmos a responsabilidade que temos, que Jesus, nós fomos chamados por Jesus, nós vemos a sua igreja sendo iniciada por ele, e ele ensina os seus discípulos, orienta os seus discípulos, passa a ensinar cerca de 3 anos, e muitos acreditam até 3 anos e meio, e orientando eles como eles deveriam se comportar, como eles deveriam estar nas sociedades, como eles deveriam pautar o mundo, né? Que mensagem eles deveriam levar ao mundo, como eles deveriam se comportar, e trazer uma palavra de ensino, de ensinamento a essa geração, e buscar através disso modificar o comportamento dessa geração. Então a igreja do Senhor tem essa responsabilidade de trazer uma orientação a esta sociedade, a este mundo. E o segundo tópico da nossa lição, ele vem trazer o tripé do discipulado. Qual é o tripé do discipulado? Ele destaca 3 coisas. A palavra, outro, a comunhão, e outro, o serviço. E como eu já falei para os queridos irmãos, tudo aquilo que a igreja vai assimilar de Cristo, ela deve agora dar sequência a esse ensinamento. E como um dos pilares do discipulado, a palavra de Deus, ou o evangelho, ele vai, a partir daí, orientar o comportamento da igreja, orientar o que a razão de existir da igreja, o que ele deve pensar, o comportamento que ele deve ter diante das pessoas. E um dos princípios que deve reger é o quê? É o amor ao próximo, né? É se compadecer daquele que sofre, daquele que está nesse contexto, que muitas vezes estão afastados de Deus, que a palavra orienta e ensina que aquele que está distante de Jesus, eles estão fadados à condenação. E a igreja do Senhor, através de sua palavra, deve orientar essas pessoas a fugirem deste caminho, desse contexto de perdição, de condenação. Porque nós fomos chamados à salvação e devemos chamar outras pessoas também à salvação, e não podemos de forma alguma fazermos isso distantes, longe da palavra de Deus. Então a palavra é a base, é o manual que o cristão tem, é o manual que a igreja tem para orientar esta geração. Esta geração não pode de forma alguma permanecer da forma que está, se não for através de uma orientação bíblica, orientação recebida do próprio Deus, através através de seu Filho Jesus Cristo. Outra coisa, outro tripé é a comunhão. Nós vemos uma igreja iniciada e nós vemos que esta igreja havia comunhão entre os irmãos. Mas como é que havia comunhão entre os irmãos? Porque, irmãos, quando eles assimilam o evangelho, quando eles assimilam as boas novas, o evangelho ele vai trazer o quê? Vai trazer uma palavra de resgate, uma palavra de mudança, uma palavra de novidade de vida, e uma palavra que tem como princípio básico da sua existência o amor. E colocando como característica fundamental da igreja o amor, esse amor vai orientar de forma o quê? De forma que os cristãos, aqueles que agora estão reunidos e que representam a igreja quer dizer o quê? Chamados para fora. Então, esses que foram chamados para fora, que receberam a mensagem do evangelho, eles quando assimilam a palavra de Deus, assimilam o evangelho,
eles automaticamente, eles devem agora, através de suas ações, ter ações de quê? De ação, de amor, de comunhão. Devem amar. Se eles assimilaram a palavra de Cristo, eles devem amar aqueles que estão no seu contexto, no seu convívio, até as pessoas que estão um pouco distantes, que ainda não conhecem Jesus. Eles devem amar essas pessoas e pregar, testemunhar a respeito de Jesus, para que essas pessoas sejam alcançadas, sejam transformadas pela mensagem do Evangelho. E a terceira característica, que é chamado como tripé do discipulado, é o serviço. Você que recebeu a palavra, você que tem comunhão uns com os outros. E outra coisa, o resultado da obtenção da palavra, da assimilação da palavra de Cristo, do Evangelho de Cristo, é o quê? É você ter um comportamento tal que você vai trabalhar para Jesus, não apenas na igreja. Você vai trabalhar para Jesus no seu contexto social, na sua faculdade, no seu trabalho. Aonde você estiver, você estará trabalhando para Jesus. Por quê? Porque você, no contexto que você vive, você deve ser um influenciador. Você deve ser um transformador. Você deve deixar exemplos de que você tem um relacionamento com Cristo, que as pessoas olhem para você e sejam influenciadas por esse convívio que você tem com o próprio Jesus. Então você deve influenciar através do seu comportamento. E você fazendo isso no seu contexto social, você está prestando um serviço para o Senhor. Então você pode estar trabalhando, fazendo serviço nesse contexto social, e também nós, até no Antigo Testamento, nós vamos ver o termo que é usado para serviço, era aquilo que os sacerdotes faziam no tabernáculo. Eles estavam ali para colocar em ordem todo o ritual, né? O ritual que foi recebido por Moisés, que Deus orienta Moisés a construir um tabernáculo, a oficializar um trabalho, um culto, né? A existência de um altar, a existência de um cerimonial, a existência de uma oferta. Então, as pessoas que trabalhavam ali é chamado de serviço. Mas não é serviço, não é apenas isso. Você que trabalha para Jesus, quer seja na igreja ou em qualquer atividade, se você estiver orientado pela palavra, você está prestando um serviço para o Senhor. E para finalizar a nossa lição de hoje, eu queria falar a respeito também de o discipulado e o crescimento sadio da igreja. Nós vamos ver 2 de Pedro, capítulo 3 e 18, ele traz o seguinte: antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Então, nós vemos o próprio Jesus crescendo na graça e no conhecimento. Porque nós vamos ver nos evangelhos Jesus, durante o dia, não apenas pregando, não apenas ensinando, mas nós vamos ver Jesus orando, Jesus pensando nas coisas de Deus, nas coisas do céu, no seu relacionamento com o Pai. Então nós vamos ver que Jesus vai ter esse crescimento porque o próprio Jesus era orientado pelo Espírito Santo. O profeta Isaías profetizou que a unção do Espírito estava sobre ele. A unção de Deus estava sobre ele. E debaixo desta unção, esta unção era uma orientação, era
era uma unção o quê? Uma ação orientadora, né? O Espírito Santo estava sobre Jesus para o ajudar, para o conduzir, para o orientar em muitas coisas, porque Jesus, nesta terra, Jesus, mesmo sendo Deus, Jesus era homem, né? Nós ensinamos, a igreja ensina que nós somos, Jesus era 100% Deus e 100% homem. E quando Jesus se faz carne e assume essa condição de homem, ele precisava que o Espírito Santo estivesse a o orientar. Mas além dessa orientação que o Espírito fazia, ele estava a orar, a buscar o Pai, a ter um relacionamento com o Pai. E através disso ele crescia em graça e conhecimento. E o apóstolo Paulo, ele também vai trazer uma orientação e dizer que nós devemos ter um crescimento. Esse crescimento é sim baseado na palavra, e essas bases devem ser bases valiosas, como por exemplo o ouro, a prata, pedras preciosas. Ele orienta que nós não tenhamos um crescimento baseado em palha, em madeira, porque é fácil de queimar, é fácil de desaparecer. Então, nós devemos, com tudo aquilo que nós falamos com os queridos irmãos nesta manhã, para finalizar, nós devemos acreditar que o discipulado, ele tem como objetivo trazer uma consciência de nossas responsabilidades e que nós devemos mudar, que nós devemos ser modificados por Deus, modificados pela palavra, mas que nós devemos influenciar também outras pessoas que estão no nosso convívio, muitas vezes até distante, e através de uma rede social ou através de outras ferramentas, nós podemos influenciá-las. Devemos influenciá-las através da palavra. Mas que não é apenas uma influência banal, uma influência sem fundamento. É uma influência que tem como base coisas que são valiosas, são bases valiosas que o apóstolo Paulo ele traz, e dizer que nós devemos ser fundamentados com esses termos, né? Ter esses fundamentos em nossa vida, em nosso crescimento, em nosso desenvolvimento espiritual. E esse desenvolvimento, de forma alguma, ele é obtido sem a ação do Espírito Santo, sem a oração, sem a leitura da palavra, que é a forma que nós devemos conhecer cada vez mais o Senhor, é através do ensino da palavra, através da instrução da palavra, através da orientação da palavra. E o Espírito Santo, se nós estivermos submissos a Ele, Ele nos orientará a fazer todo este caminho e desenvolvermos para a glória do Senhor. E eu queria deixar a paz do Senhor para todos vocês e desejar que tenhamos uma continuidade desse trimestre e uma posterior início do nosso segundo trimestre em 2021. Então, a paz do Senhor para todos vocês.